Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no nosso vídeo, segundo vídeo, que fala acerca da nova era. O que é a nova era? Essa é a pergunta que nós estamos tentando responder através dessa série de vídeos, falando sobre esse novo movimento filosófico, espiritualista, religioso, científico, que tenta fundir toda essa cosmovisão oriental com o mundo ocidental, como se nós estivéssemos saindo do que eles chamam da era de peixe, ligada aqui ao cristianismo, que vai desde o início do cristianismo, cobrindo a reforma, o renascimento, o período histórico que também deu origem ao humanismo. Agora eles dizem que nós estamos adentrando numa nova era, a era de Aquário, que se iniciou com o movimento de contracultura, com os hippies de 1960, e tem se perpetuado com essa série de infiltrações, ensinamentos equivocados, errados, que englobam, que tiram o enfoque do homem, do Deus da Bíblia, da palavra de Deus, do poder de Deus, daquilo que vem do céu sobre a terra, através dos homens que se alinham com Deus, e coloca como se o homem por si só não precisa de mais nada, ligado à natureza, ligado às energias, aos poderes cósmicos. Ele em si pode se curar, ele todos os poderes que o homem necessita se encontram dentro dele mesmo. Tudo isso com influência de religiões orientais. Mas quais são as religiões orientais que influenciaram o movimento de nova era? Nós vamos tratar um pouquinho sobre isso de maneira básica para que você possa compreender, tá bom? As religiões orientais da nova era, esse é o nosso tema nesse vídeo. A nova era tem como sua base, sua raiz, religiões e práticas místicas e orientais, entre as quais o hinduísmo, o zen budismo, a yoga, o karma, a doutrina do karma, a reencarnação, também conhecido como transmigração de alma, através dos corpos, através das eras, a meditação transcendental e a autorrealização. Como nós já falamos, o homem se autorrealiza, o homem tem poder em si, não precisa mais de Deus, conforme diz Nietzsche lá nos seus livros, a era de Deus está morto, nós não precisamos mais de Deus. O homem é um ser heróico, é um ser místico, é um ser que tem poder suficiente para realizar sua própria história, suprir as suas próprias necessidades. Então nós vemos isso muito claro, todas essas influências místicas e orientais através da nova era. Então nós vamos ver alguns pensamentos da nova era. Primeiro, o monismo. O hinduísmo, por exemplo, e o budismo baseiam-se no monismo. O que é o monismo? É a crença de que tudo é uma coisa só, de que não existe diferença entre Deus e o homem e a natureza. Tudo é uma coisa só. Também ela é baseada no panteísmo, que é a crença de que Deus está em tudo e tudo é Deus. Não faz diferenciação entre o Criador e a criação. Para eles, Deus não é uma pessoa separada da criação. Deus é um espírito que está em tudo e em todos. E assim, a própria humanidade é um ser divino, é Deus, segundo eles, dentro desse conceito panteísta, também muito parecido, como nós já falamos, com o monismo. O monismo, a crença de que tudo é uma coisa só, de que não existe diferença entre Deus, o homem e a natureza. Tudo é uma coisa só. Panteísmo, tudo é Deus, Deus não é uma pessoa separada. A crença de que Deus está em tudo, tudo é Deus. Deus é espírito e está em tudo. Assim, a humanidade também, por ter um espírito, é um ser divino, desfrutar de espiritualidade também é Deus, é um ser divino. Então, sendo Deus e a natureza uma coisa só, monismo, e se tudo é Deus, panteísmo, então concluem que a humanidade é Deus e que a religião é uma coisa só. Ou seja, todas as religiões, é o que a gente escuta muito hoje, todas as religiões levam a Deus, dizem eles. Não existe um caminho que leva a Deus, mas todos os caminhos religiosos, as diferentes manifestações de espiritualidade do homem levam a uma coisa só, a salvação do homem pelo próprio homem,
considerando que o homem é um ser divino que se salva por si só. É assim que pensa a nova era, né? Como é que é esse mundo do ocultismo da nova era, né? A nova era abraça então, engloba então todas essas práticas espíritas, práticas de adivinhação, espiritismo, adivinhação, cartas de tarô, mediunidade, sessões de espiritismo, bruxaria, espíritos de todo tipo, com muita ênfase no sobrenatural. Vamos ver um versículo que fala sobre essa questão. Já vou ler aqui para você. Quando a Bíblia fala acerca da necromancia, a palavra de Deus diz que nós não podemos consultar, né, os necromantes. Necromantes, tá? Necromancia. Olha só, a Bíblia diz em Levíticos 20, 27, quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados e o seu sangue será sobre eles. Ou seja, no Antigo Testamento, a necromancia, a consulta dos mortos, era algo tão horrendo, né, tão abominável diante de Deus, que ele morria se tivesse esse tipo de prática no meio do povo de Deus, tá bom? Consultar mortos. Também a Bíblia diz em Isaías, né, 8:19, quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, espírito de adivinhos, né, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos, diz a palavra de Deus, e aqui é uma palavra profética condenando essa prática de consultar os mortos, né, de consultar aqueles que já morreram. Então, a Bíblia é totalmente contrária a isso, tá? E a consultar os mortos, isso é algo terrível, né? Algo que gera maldição na vida das pessoas, e a palavra de Deus é totalmente contrária a essa prática. 2 Reis 22:18 também, olha o que diz a Bíblia, porém ao rei de Judá que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dessas palavras que ouviste, né? Então, Deus é totalmente contrário, é uma transgressão, é algo abominável consultar adivinhação, consultar espíritos de mortos, consultar aqueles que já morreram, é algo totalmente contrário à palavra de Deus. A Bíblia é farta, né, de episódios de pessoas que envolveram com isso e acabaram se dando muito mal do ponto de vista de Deus. Então, a nova era leva ao espiritismo, adivinhação, busca de cartas de tarô, né, como se tivesse poder de adivinhação, mediunidade, incorporação através de médios de cavalo, sessão de espiritismo, bruxaria, espíritos de todo tipo, com muita ênfase no sobrenatural. Então, a ênfase da nova era é de experiências sobrenaturais. Mas aí nós sabemos que, à luz da palavra de Deus, a fonte não é Deus. Existem 3 fontes de poder, né? Poder sobrenatural. Primeira fonte é Deus. E, é claro, é respaldada pela palavra de Deus. Segunda fonte é o poder latente da alma. Inclusive tem até um livro que fala sobre isso, do Atmani, sobre o poder latente da alma. O perigo que existe dentro do poder humano, do poder, do potencial humano, né? Que foi proibido de ser usado por Deus, esse poder latente da alma humana, que é estimulado por demônios. Sim, o homem tem poder humano, poder latente da alma, a segunda fonte. E a terceira são os poderes demoníacos, poderes das trevas, o poder de Satanás e seus demônios, através dessas práticas muito inculcadas e incentivadas pela nova era, tá? A nova era rejeita as crenças básicas do cristianismo ortodoxo. Ela descarta os valores e padrões absolutos da palavra de Deus. Para ela, como eu já falei, Deus está morto. A Bíblia é apenas um livro entre tantos outros livros de religiosidade. Toda a verdade para eles da nova era é relativa. Qual é o ensinamento da nova era? A nova era ensina insistente e consistentemente, né, de maneira consistente, que não existe um Deus pessoal, que Jesus não é o Filho unigênito de Deus e que ele não é o Cristo, ungido de Deus.
Segundo eles, né, a nova era, Jesus não morreu por nossos pecados na cruz, porque não existe isso, que se chama pecado. Pecado não existe, mal não existe, morte não existe. Tudo é Deus, tudo é um, né, o monismo, como nós já falamos. A nova era nega a realidade da Trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Segundo eles, a Bíblia está cheia de erros, é assim que eles propagam suas ideias. Não existe céu, não existe inferno. E mais, para eles, todo homem é Deus, como eu já falei, a divinização do ser humano. E eles dizem que podemos ter consciência da nossa divindade atingindo a expansão da nossa consciência. Aqui, né, nós vemos uma influência do gnosticismo, que já era uma seita, uma heresia, um ensinamento equivocado, herético, que já existia desde o século II a.C. e teve muito embate com o cristianismo. No início ali do cristianismo e por todos os primeiros anos da fé cristã, da igreja primitiva, esse grande embate com o gnosticismo, que também dizia isso, que nós podemos ter consciência da nossa divindade, evoluindo, atingindo a expansão da nossa consciência, do nosso conhecimento, da gnosis, né, do conhecimento. Apesar de tudo isso, a nova era também usa termos, né, para enganar aqueles que caem nas ladainhas dela. Usa termos como o reino de Deus, fala até em Deus, fala até no Messias, só que o Messias dele não é o Messias nosso, é sim o anticristo, é esse avatar, como nós já falamos, esse mestre, né, do conhecimento, que vai trazer, segundo eles, essa nova era, esse novo tempo da era de Aquários, ok? Qual é a origem da nova era? Nós vamos falar um pouquinho mais no seguinte vídeo. A origem da nova era, as demais influências das religiões orientais, né, que nós vemos na nova era, a preocupação também pela harmonia e pela paz mundial. Nós vamos ver no vídeo seguinte. Você pode continuar conosco aprendendo mais sobre a nova era. Lembre-se disso, nada de consultar morto, nada de orar por aqueles que já morreram. Nós não temos necessidade disso. Nós oramos a Deus, Deus Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo, o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, o Deus fiel, o Criador dos céus e da terra. É diferente da sua criação. Ele é o Criador, nós somos criaturas conectadas com Ele através de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Tome cuidado com a nova era. Filmes, séries, literaturas de tudo quanto é jeito, revistas, tudo quanto as mídias hoje estão infestadas da nova era para corromper, desviar o coração do homem do Deus da Bíblia, do Deus verdadeiro que criou os céus e a terra, tá bom? Então compartilhe com outras pessoas, continue conosco, que a graça e a paz de Jesus esteja contigo, com a tua casa, com a tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém e amém.